E cheguem mais alunos. Agora estamos com 23 na sala, seguindo a expectativa também que, assim como Martiele, Laura e a Jéssica até agora há pouco, e o Jader, acho que é Jader, né? Me apagou aqui o nome, Jader Cristiano, estão com a câmera aberta, gostaria que outros também assim o fizessem. Ah, isso, olha aí, que bacana. Todos que se sentirem à vontade, né? Abrirem a câmera para a gente ter uma interação maior. Já fica, desde agora, mais uma vez, o meu convite e a minha insistência para que participem sempre que necessário, sempre que possível. Tranquilo, Pedro, sem problema. Entendemos que muitos aqui podem ter alguma dificuldade, eventualmente, tal, mas aqueles que puderem, fica o convite. Assim como eu estava dizendo, o convite para que participem, interajam, levanta a mãozinha, chama no chat, abre o microfone, não tem problema, e vamos conversando, vamos interagindo, que é a forma mais agradável, mais dinâmica da gente tocar os nossos encontros aqui, nesse tema, nessa reflexão sempre sobre relacionamento humano, sobre gestão de pessoas. Vamos iniciar falando do TDE da semana passada. Vou dar alguns destaques rápidos, tá? Gosto sempre de retomar a atividade da semana. E o primeiro a postar, o primeiro grupo a postar na semana passada, logo no dia 9 mesmo, e foi ainda, né, durante a noite aqui, logo depois que a gente encerrou o nosso bate-papo, já o grupo fez a postagem, a Natiele, a Vitória, o Joelson e o Eduardo, e depois um segundo grupo também, ainda durante a noite, a Laís, a Júlia, a Liana, a Maria da Guia, que acabou de chegar na sala, e a Rafaela e a Vitória também postaram, e depois, ao longo da semana, fomos tendo mais algumas postagens. A Sandra Maiara também postou naquela mesma data. E achei bacana que a primeira postagem foi da Natiele, da Vitória, do Joelson e do Eduardo, que criaram assim uma espécie de um edital, né, para o Hospital Santa Mônica, né, uma situação fictícia, né, um edital fictício, mas num formato de edital, estabelecendo as competências necessárias, as atribuições do cargo e tal, como se estivesse fazendo realmente um processo de seleção para determinado hospital, as etapas, e ficou bem bacana assim a ideia do grupo. Parabéns pela composição, pela organização e pela até rapidez com que montaram tudo e postaram. Os recrutadores eram os próprios componentes do grupo, e achei bem bacana. Os entrevistadores e tal, né? Cada um dentro das suas funções e especificidades. O grupo da Laís, acho que foi a Laís que postou, junto com a Júlia, a Liana, a Maria da Guia e a Rafaela Vitória, escolheram como função um consultor de vendas. Aliás, mais de um grupo pensaram nas áreas comerciais, assim, né? E aí, claro, estabeleceram os requisitos do consultor de vendas, que entendiam ser as características mais importantes, assim, para a pessoa exercer com excelência aquela função e tal. E destaquei, assim, que o questionário tinha algumas questões interessantes que fugiam ou que iam além da normalidade. Trabalhava um pouco em cima das virtudes e defeitos, apesar de que isso é uma característica dos processos de seleção, muitas vezes, né, tem essa pergunta, tá, agora me fala um pouquinho das tuas virtudes, destaca as tuas virtudes aí, o que tu tens de melhor, e quais são os teus defeitos e tal. E a gente sempre fala, né, que nesses momentos, enquanto o candidato tem que ser o mais espontâneo possível, né, e não tentar assim responder aquilo que ele imagina que seja o mais adequado. Ele tem que ser verdadeiro, né? É a melhor forma, né, de participar e ter êxito num processo de seleção, é ser verdadeiro. Perguntas como mais de um grupo colocou, né? Por que devemos contratá-lo? Me convence que tu realmente tens
os atributos, as características para ocupar essa função e tal. Perguntaram também na composição assim da entrevista quais foram o que tu destacaria na tua carreira, assim, as tuas principais realizações, o que tu, né, poderia nos contar, assim, que realmente tu entende como relevante, serviços e tal, que é uma coisa. E achei bem interessante isso. A Sandra Maiara, vou rapidamente, mais 2, 3 minutos eu encerro aqui, mas só quero dar alguns destaques. Também traz essa coisa assim né, como é que você se vê daqui a 3 anos, né, como é que você se vê, alguns grupos colocaram, isso inspirados talvez, porque participam de processo de seleção e tal, têm essa experiência, e realmente algumas empresas perguntam, né, como é que tu te vê daqui a 3 anos, como é que tu te vê daqui a 5 anos, como é que tu te vê atuando. Diferencial, me conta um pouquinho do teu diferencial, o que dá para a gente destacar, o que tu destacaria na tua atuação como profissional, como pessoa, né, que te diferencia, que te coloca numa condição diferenciada e tal. Investigação não só da Sandra Maiara, mas outros também trouxeram a questão dos motivos que levaram a pessoa a se desligar das oportunidades dos empregos anteriores. Então, isso também foram algumas questões que apareceram, um aspecto que apareceu em algumas questões dos outros grupos. O João Batista montou um formulário no Excel, achei interessante. Um formulário do Excel que tinha todas as descrições do cargo, um formulário que para a empresa é bem interessante. O formato que ele montou assim, para a empresa, né, o setor que está pedindo a vaga, colocar as características, as competências, o que deseja, o que precisa, qual é o salário e tal. Então, bem interessante assim essa estrutura. Achei que a parte que se refere ao candidato, a busca das informações do candidato, essa sim poderia talvez ser mais trabalhada, mas acho que aí, dentro desse formulário, pode ser um campo aberto, porque, claro, cada setor, cada vaga que surgir pode ter peculiaridades e características específicas, e aí ter esse campo mais aberto, né, para se completar na hora que surge a vaga. Mas achei também interessante ali o formato que ele trouxe dentro do Excel. O grupo do Guilherme, da Laisa, da Márcia, do Ronei, da Sabrina e da Tainá, o que dá para destacar aqui? Também era sobre um consultor de vendas, né, e pediam, assim, por que nós devemos contratar, assim como aquele outro grupo, né? Fala um pouco sobre como você é, quais são as suas características e tal. E trazem a questão também do salário, quais são as suas expectativas salariais, e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né, o quanto, apesar de semana passada já termos ensaiado algumas reflexões acerca disso, mas hoje nós vamos conversar um pouco mais. Enfim, foi bacana também esse trabalho. O Jair Cristiano pensou assim em preencher uma vaga no almoxarifado, e aí trouxe algumas questões, né? Por exemplo, o que te incomoda? Algumas questões diferentes até do que os outros estavam colocando. Perguntas como, nos ambientes profissionais, quais são as questões assim que te incomodam mais? Tem alguma coisa que te incomoda? Nas horas vagas, né, quais são as tuas atividades de lazer? O que é mais importante no relacionamento com os colegas? O que tu prima? Então, vejam, são algumas questões, né, depende muito, claro, da função, do cargo, né, da empresa, depende de muita coisa, mas a gente tem que procurar construir esse questionário no sentido de tentar mapear da melhor forma possível esse comportamento, né, da pessoa. Esse comportamento da pessoa, os valores, as crenças, né, que tipo de reações, que tipo de atitudes, quais são, né, as respostas que essa personalidade que nós imaginamos possa ser adequada para a nossa empresa, quais são as respostas que essa pessoa vai dar, especialmente quando tiver alguma, né, situação que exija, né, um posicionamento e tal. Aliás, isso foi alvo da Jaqueline, porque ela pensou num cargo, não sei se a Jaqueline está aí, mas a Jaqueline botou assim um cargo de gestão, né, gerente da produção,
Gerente de produção, portanto, ela, como seria um gestor na área da produção e tal, ela faz perguntas na entrevista com relação ao estresse, com relação a trabalhar sob pressão, com relação à capacidade de tomar decisão. Então, simula algumas situações e pergunta como é que tu agiria em determinadas circunstâncias, porque esse cargo de gestão vai colocar ele sob pressão, sob capacidade de tomar decisão o mais rápido possível, quais são os elementos que ele utiliza na hora de tomar uma decisão e tal. Então, vê, a gente vai construir um roteiro de entrevista, né, um bate-papo e tal, que muitas vezes pode até caminhar assim para uma conversa quase que informal, mas é nessas conversas mais descontraídas, quase que informais, que na verdade estão seguindo um roteiro, que as pessoas acabam realmente, né, falando um pouco mais abertamente e dizendo exatamente aquelas coisas que elas acreditam e fazem, né, da sua atuação. A Carolina e a Stephanie fizeram a seleção de um técnico de enfermagem, daí escreveram o perfil e tal, e depois fizeram algumas perguntas com relação à frequência de atualização naquilo que diz respeito à atuação profissional, algumas questões com relação a trabalhar em equipe, o quanto esse profissional da área da saúde, né, tentaram abordar as questões de controle emocional, as questões relacionadas à empatia e tal, né, de gestão de conflitos, que são características importantes no perfil daquele que vai trabalhar nessa área. Então, assim, ó, achei bastante coerentes e interessantes, né, os registros. A Viviane, o Muriel, a Laura, a Mônica, a Caroline, o Vitor, a Jéssica, a Laura. A Laura já citei, a Viviane Ferraz, o Volney, a Median, o Matheus e o Divino também fizeram postagens, e mais ou menos nesta linha. E aí queria então deixar registrado assim que, como já falei das outras vezes, deem sempre uma passeada ali nos TDS, nos trabalhos que vocês organizam, né? Porque é uma troca bastante interessante, uma troca que vale a pena a gente pensar e refletir pelos olhos, pelo sentir, pelo pensar dos colegas. Vamos adiante. Relatório virtual. Todos vocês entregaram a primeira atividade avaliativa e eu ainda não corrigi. Acho que já tinha comentado com vocês, para terem um pouquinho de paciência. Eu tenho outras disciplinas e tem calendários distintos nesse semestre. Vocês devem saber que disciplinas do EAD tradicional, aquele, agora são oferecidas em módulos. E aí tem algumas disciplinas que já vão terminar agora no final de abril. Outras vão começar em maio. Então mudou o calendário, mudou a época das atividades. Eu tenho orientação, eu tenho disciplinas de trabalho de conclusão de curso EAD, e aí cada turma são 50 alunos, portanto 50 trabalhos de conclusão de curso, e eu estou na fase de avaliação da primeira parte do TCC, estou lendo, né, tenho 2 turmas, quase 100 alunos, e lendo o TCC atrás de TCC, atrás de TCC, então estou um pouquinho atrasado na correção do primeiro relatório de vocês, tá? Primeira atividade avaliativa. E vocês já vão ter agora, essa semana, a partir de segunda-feira, se olharam o calendário, a objetiva 1. Dia 19 de abril abre a objetiva 1. Essa era uma dúvida que se tinha nessa disciplina aqui, se seria, né, tal qual lá no EAD tradicional, abrir e ficar um período ali, né, aberto para vocês responderem a objetiva 1, ou se seria no dia específico, na sexta-feira aqui, que abriria para fazer a prova. Eu até entendi que deveria ser na própria noite do encontro, né? Na próxima sexta seria a objetiva. Mas não, né, a orientação não é essa, então, de qualquer forma, segunda-feira abre a objetiva, tá?
Cada um vai lá e faz a sua prova. Essa sim, terminou a prova, aí em seguida ali, fechou o período, né, para responder, no dia seguinte já está o gabarito lá e as respostas. Ok? Então, para iniciar, para isto, queria cumprimentar, parabenizar, estou com sempre, né, o relatório daqueles que têm participado nos TDEs. Para mim isso é uma questão sempre importante. E aí, assim, ó, naquelas peças utilizadas para avaliação, como relatório virtual 1, relatório virtual 2, é que eu vou fazer a avaliação lendo ali, diferente da objetiva, que tem o gabarito e o sistema já faz a correção, não sou eu que corrijo. O gabarito, né, tu fez a prova objetiva, tu já sai a tua nota automática. Nestas outras, né, em que vai ter o meu olhar com relação à construção textual de vocês, a produção que vocês fizeram, e que, por consequência, traz consigo um pouco uma relativa subjetividade no processo de avaliação, porque aí é o meu olhar sobre essa produção. Eu quero sempre alimentar esse meu processo de avaliação com a participação de vocês no TDE. Então, então é importante, neste sentido, mesmo que o TDE não seja avaliativo, seja uma sala de interação participativa que a gente tem que explorar ao máximo, como eu sempre tenho dito, porque sempre são experiências, né, de diferentes pessoas. Mais do que isso, também me ajuda depois a fazer uma avaliação um pouco mais consistente nestes relatórios, tá? É por isso que eu vou sempre olhando o TDE, vendo a participação de cada um e fazendo os meus apontamentos. A Márcia colocou, sim, tem que ficar atenta agora. O primeiro relatório me parece que é só 0,5, né? Então, bom, mas esgotou o prazo, né? Tivemos vários alunos aí que não entregaram. Vocês têm que ficar atentos aos prazos, tá? Muita atenção aos prazos. Ok. Semana passada a gente falou sobre a importância, em algum momento a gente conversou, falamos sobre seleção, recrutamento e tal, mas falamos sobre a questão da remuneração, lembram? Se o quanto é decisivo, se realmente, né, o salário é a única, né, forma que garante o entusiasmo, a motivação, o compromisso, o comprometimento. Acho que eu contei um pouquinho para vocês das ações voluntárias, né, da questão. Acho que conversamos um pouquinho, não conversamos sobre o banco de alimentos, não? Sim, Acho que sim, professor, né? conversamos, Sim, sim, sim. isso. Né? São essas ações que muitos de nós, né, participam, né, e tal, e que não tem nada a ver com remuneração financeira, né? Longe disso, ao contrário, tem muitas vezes, né, investimento nosso, né, não só financeiro, tempo e tal, mas que sim, temos entusiasmo, temos motivação e tal, né, porque tem um propósito maior. Significa que trabalho e remuneração não é uma relação única, né, e definitiva. Nós temos outras razões, né, que nos mobilizam. Tem muita gente que, dentro da sua própria atividade profissional, tem um espaço para se doar, né, voluntariamente, dentro da sua própria atividade profissional. Nós temos aqui vários alunos da Odonto. Quantos trabalhos voluntários nós temos, né, de pessoal ligado à odontologia, né, em comunidades carentes e tal. Então, enfim, todas as áreas, né? Isso mostra realmente que, né, a questão do trabalho tem um significado e um valor que vai muito além da remuneração. Entretanto, a discussão, né, que se põe ok, não é só por dinheiro.
mas o quanto o dinheiro impacta no nosso entusiasmo, porque em algum momento o dinheiro entra. Né? Ok, temos aí as nossas ações voluntárias, ok, mas em algum momento nós estabelecemos uma relação profissional e buscamos a remuneração, seja numa atividade autônoma, seja numa relação, né, numa relação em que sou contratado e tal, a remuneração vai falar mais alto. Ou vai ser importante. O quanto? O quanto o dinheiro mobiliza as pessoas ou desmobiliza? O quanto o dinheiro pode participar do nosso estado motivacional, do nosso estado que diz respeito ao ânimo, à vontade de trabalhar. E antes de trazer uma teoria, a teoria de Herzberg, a teoria dos 2 fatores de Herzberg, eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês. Opiniões, né, desprendidas sobre o significado do dinheiro na atuação profissional. O quanto? Semana passada eu lembro, se não me engano, foi o Joelson, alguém comentou aqui que, olha, professor, eu larguei um emprego em que eu ganhava mais para trabalhar. Hoje eu ganho menos do que eu ganhava, mas me sinto muito melhor. Em que medida, em que ponto que o dinheiro começa a falar menos? Quais são os outros aspectos, quais são os outros elementos que precisam estar devidamente equilibrados, acomodados no nosso dia a dia, no nosso fazer profissional, para que sim, o fator remuneração, dinheiro, seja um elemento, então, que decide. São as outras questões que precisam estar acomodadas e equilibradas, né? E até que ponto elas podem ou não. Gostaria de ouvi-los. Professor, então, assim, como eu tinha falado na semana passada a respeito que o dinheiro, a gente, né, infelizmente, ou sei lá, a gente vive num mundo capitalista onde precisamos do dinheiro para, né, até porque o nosso investimento também é alto, né, a gente tem as nossas despesas, mas também eu só queria deixar que, assim, eu falo muito nisso, mas também não é só isso, eu acho que, assim, a valorização dentro do ambiente de trabalho também é satisfatório, também é recompensador, né, a própria segurança, às vezes, no local de trabalho, a autonomia que a gente possa ter, isso tudo é recompensador, além da parte financeira, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Tudo isso faz parte. Eu acho que foi tu que trouxeste esse exemplo semana passada, né? Eu falei alguma coisa a respeito disso, Sim. mas o outro colega que trouxe, que ele saiu da empresa dele e Então passou não para outra foi empresa, tu. não fui eu. Eu falei a Tá. respeito que, né, a gente vive num mundo capitalista que, infelizmente, a gente precisa desse dinheiro para sobreviver. Sem o dinheiro Isso. também a gente não consegue também fazer as coisas, né? Isso aí, não tem dúvida. Só que ele não está sozinho. Vocês acham que tem acho que até comentamos sobre isso também semana passada, vocês acham que tem algum parâmetro, uma linha, algum ponto que rompe a dependência maior com relação ao dinheiro e outros aspectos passam a ser mais importantes? Não sei se me fiz entender. Vocês acham que em determinada classe social o dinheiro é mais importante, em determinada classe social o dinheiro passa a ter menos importância na relação com a motivação? Nós estamos pensando, dinheiro é dinheiro, né? Como disse o Joel, vivemos num mundo capitalista e o dinheiro tem o seu valor. Conversamos a semana passada a questão do ser e do ter, a gente sabe do papel do dinheiro na vida das pessoas, na vida da sociedade, né? O que ele representa. Infelizmente, sob certos aspectos. Mas, enfim, o que vocês podem trazer aí para a gente polemizar um pouquinho antes de eu
colocar aí a teoria do Frederick Herzberg. Quem mais gostaria de comentar? Aquele silêncio absoluto. Boa noite, professor. Ó, Kleber, vamos lá. Professor, é o seguinte, aconteceu um caso assim, na empresa que eu trabalho, tem mais ou menos uns 15 dias. Um colega meu, ele recebeu uma outra proposta de emprego para ganhar pelo menos 4 vezes mais do que ele ganhava com a gente ali. E ele foi. Só que agora ele não tem tempo para nada. Ele ganha muito bem. Essa semana eu chamei ele para almoçar, ele falou que não tem tempo. Ele estudava, ele parou, ele trancou a faculdade dele. Então eu acho assim que o dinheiro é bom, né? Todos nós trabalhamos por dinheiro, temos família, né? Temos nossas contas, mas assim a qualidade de vida, eu acho que é muito importante. Eu sou um cara que eu tenho família, tenho 4 filhos e eu preciso de tempo, né? Eu acho que a qualidade de vida, a empresa que eu trabalho, hoje ela me dá isso. Eu tenho qualidade de vida, né? Sou reconhecido, tenho um cargo de confiança, né? Isso também é muito importante. Mas eu creio assim, o dinheiro não é tudo, né? A pessoa, igual esse amigo meu, ele ganha bem, só que ele não tem vida. Ele não pode sair, ele é motoqueiro, ele gosta de viajar. Ele vai ter que trabalhar de segunda a segunda, é muita demanda, ele está entrando na área de compras lá, é muita demanda lá para ele. Você tem ideia, ele está assumindo o lugar do filho do dono. Então é muita coisa assim para ele fazer. Uma coisa é o dono fazendo um serviço, outra coisa é o funcionário. Vai ganhar muito bem mesmo, mas ele não vai ter qualidade de vida. Ele não vai ter tempo para a família dele, ele não tem mais tempo para estudar, ele não tem tempo para almoçar com os amigos, né? Vai ser uma correria vida dele. Eu não sei assim até quando ele vai aguentar isso, né? Por dinheiro. Ele estava com a gente há 6 anos lá, ele pediu as contas para poder ir para essa empresa aí, justamente pelo salário. Mas a qualidade de vida ele perdeu. Ele não tem mais tempo para nada, para nada, para nada. Então, assim, eu prezo pela empresa que reconhece o funcionário, né? Ela nos dá condições de termos qualidade de vida, né? Tempo para nossa família, tempo para estudo, tempo para sair com os amigos, né? Então, eu já recebi proposta para ir para outras empresas para ganhar muito mais e eu não fui justamente por isso, pela qualidade de vida que eu tenho hoje. Então, eu creio que o dinheiro não é tudo não, temos que pensar num global aí. Muito bem, legal, Kleber. Legal, Kleber, que tu trouxeste essa questão aí da qualidade de vida, que o dinheiro não é tudo e tal. Achei bem importante o que tu trouxeste. Gostaria de ouvir mais alguém. Tenho algumas provocações para fazer aqui, mas ainda gostaria de ouvir mais alguns depoimentos ou opiniões acerca disso. Foi bem importante aí o Joelson e o Kleber. Eu falei para vocês Contei, acho que sim, da Senco, do Ricardo Sandler. Não, professor, acho que sobre isso o senhor não falou. A Senco, uma empresa brasileira, Ricardo Sandler, empresário, não? Não, senhor. Não, professor. Então vamos conversar um pouquinho sobre esta história, depois trazer novamente para a questão da importância do salário. Professor, tem um depoimento da Sabrina aí no chat. Então vamos ver a Sabrina, o que a Sabrina nos diz. Professor, quem perdeu... Tá. Kleber, concordo muito com o teu...
O Rogério concordando com o Kleber. Qualidade de vida, a Xana, não tem valor, pode ter bom salário, mas e a vida? Logo começa o estresse, então pensa da mesma forma. Tá, então também a Xana concordando com o que o Kleber traz, e a Sabrina, uns meses atrás, decidi largar meu antigo emprego e abrir meu próprio negócio. Eu não ganho tão bem quanto ganhava no meu antigo emprego, mas estou caminhando para melhorar as coisas. Mas o que importa é o bem-estar no ambiente de trabalho, fazer o que eu gosto, qualidade de vida, etc. Alguém avisa ele olhar para o chat, tá? Olhei. Obrigado, Lais, eu acho que me avisou, né? Alguém me avisou. Bom, concordo com o colega, a qualidade de vida é muito importante e também o reconhecimento pelo trabalho executado. Não sei se foi a Lais ou a Maria da Guia que me informou. Tá, olha só. Vou contar agora, aproveitando o gancho aí que eu estava esperando. Aproveitando o gancho que eu estava esperando. Ricardo Seiler é um estudo de caso interessante. Ricardo Seiler é um empresário paulista, um cara que na sua adolescência, na sua juventude, foi um cara assim, né, meio rebelde, né, contestava muito nos ambientes escolares, ensino médio, especialmente depois na faculdade, assim, discutia com os professores, tinha pontos de vista e tal, uma banda de rock, gostava de, enfim, era um cara, né, muito autêntico e tal, e empresário porque herdou do pai uma empresa, uma grande indústria paulista. E só que assim, ele começou a trabalhar na indústria, na Cenco, com o pai dele, jovem ainda, né? Ele jovem ainda, trabalhando na empresa que o pai construiu, que o pai, né, fez, transformou numa grande empresa, começou do nada e fez uma grande empresa e tal. E ele trabalhando com o pai, ele discordava fortemente da maneira com que o pai conduzia os negócios, da maneira de gerir a empresa, de tocar a empresa. Eu vou chegar, assim, vou me aproximar nessa questão que o Kleber traz, que o que importa realmente é a qualidade de vida. E o Ricardo Sandler, sempre contestando muito, ele cursou administração nos Estados Unidos. Como eu disse, ele já nasce, né, como filho de um empresário, teve uma educação diferenciada, ele não foi aquele cara que teve que lutar para conquistar e tal, não, ele já nasce bem. Mas, enfim, né, não é por isso que ia, né, simplesmente herdar ali a empresa do pai, né, e aceitar e tal. Ele contestava muito, como eu disse, contestava inclusive as práticas de gestão que eram ensinadas na universidade e tal. E ele, em 1990, tanto há 30 anos atrás, um pouco antes até, ele, de tanto discutir com o pai, né, com relação ao modelo de gestão do pai, que era um modelo autoritário, que era autocrático, o pai determinava, afinal de contas, ele que construiu aquela grande empresa, ele entendia, ele conhecia e tal, ele determinava como as coisas tinham que fazer. Na cabeça do pai existe aqueles que mandam e aqueles que obedecem, né? Manda quem pode, obedece quem precisa, e as coisas funcionam assim. E façam o que eu estou dizendo porque eu conheço o negócio e é assim. E o Ricardo Sandler pensava, né, que as relações de trabalho não precisavam necessariamente ser assim, né, nestes níveis hierárquicos tão marcados, nessa rigidez das relações profissionais, onde quem tem o poder, né, determina, eu te pago, portanto, tu faz o que eu mando, e aí a relação, né, da remuneração, do salário fala muito alto. Ele entendia que as coisas, esse envolvimento, essa motivação, essa vontade de fazer as coisas da melhor forma possível não passava necessariamente por este regime, de certa forma, de muita repressão.
E ele batia de frente com o pai, né, nessas questões de crenças com relação à gestão, até que em determinado momento, o pai já, né, com uma certa idade, diz, olha, está na hora de eu parar, eu vou me aposentar, e assim, ó, a empresa a partir de agora é tua, e tu toca ela agora da forma com que tu quiser, porque, enfim, não vamos ficar mais discutindo. Enquanto eu estava aqui, tinha que ser como eu acreditava, né? Afinal de contas, eu que sou o problema. Mas agora eu estou te entregando e vai lá, vamos ver o que vai dar, né? Se tu quiser, tu coloca, tu vai ver que é diferente. Quando tu assumir aí, tu vai ver que... Bom, o que acontece? Ele, na final da década de 80, lá por 1990, então ele assume a empresa, e ele muito inteligente, né? Ele escreve um livro, na época, que vira um best-seller. Um livro que vende milhões de exemplares, não só no Brasil, mas no mundo todo. Esse livro é traduzido para quase 40 idiomas. Ele é muito vendido na década de 90 em todo o mundo. Ele passa a ser convidado a dar palestras, né, no mundo todo. Ele, como eu disse, teve uma educação diferenciada, falava outras línguas e tal. Então é um cara que passa a ter, né, a ter os holofotes virados para ele, e ele chama muito atenção, mas pela essência da sua obra. Ele escreve um livro que vira, né, a coisa, né, a grande novidade no mundo da gestão. O título do livro é Virando a Própria Mesa. Esse livro, Virando a Própria Mesa, né, o título já sugere. Ele ganha uma mesa, ele ganha a empresa do pai dele. Ele assume a mesa do presidente. E ele vira a própria mesa. Era uma mesa tradicional, um modelo de gestão tradicional, tá? Conduzido pelo pai dele, e em determinado momento, quando ele recebe, ele diz, não, não vai ser assim, vai ser completamente diferente. E ele escreve o que ele vai fazer. E chama muito a atenção, porque ele implanta isso na empresa. E escreve, e dá palestras, e passa a pregar essa nova filosofia de gestão. Né? Essa nova filosofia de gestão. Só para vocês terem uma ideia, e aí ao encontro do que o Kleber tocou ali, da questão do, o cara vai trabalhar de segunda a segunda. Né? Porra, a gente tem família, a gente tem... Né? E aí, como é que fica? Tudo por dinheiro e a vida. Esse dinheiro, né? E a vida. E o Ricardo Sendler implanta um programa, entre outros, que eu posso até discorrer aqui mais sobre os outros programas interessantíssimos, mas um programa agora, que eu vou relatar, chamado Aposente-se um Pouco da Senco. Senco é o nome da indústria. Dele, a empresa dele. E ele cria um programa interno para os colaboradores chamado Aposente-se um Pouco da Senco. E o programa consistia na seguinte prática. Todo trabalhador, né, colaborador, funcionário dele lá, se quisesse, poderia comprar a quarta-feira, por exemplo, no meio da semana, recomprar. Porque, na verdade, né, o empregador, ele está comprando o teu dia de trabalho. Né, tu está vendendo o teu serviço. E ele está te pagando um salário. Mas aí ele oferecia a possibilidade do trabalhador recomprar o seu dia pela metade do valor. Ou seja, eu te pago 10 por dia para tu trabalhar para mim. Agora, tu quer o teu dia de volta? Uma vez por semana tu pode comprar o teu dia de volta. Sei lá, quer comprar de volta a tua quarta-feira, que eu te comprei por 10? Pode ser. Eu te vendo ela por 5. É um negócio interessante, né? Ele me comprou por 10 e vai me vender por 5. Eu estou ganhando e não vou precisar trabalhar. E ele fazia isso no sentido de incentivar que as pessoas parassem um pouco. Não só não queria que trabalhassem de segunda a segunda, Kleber, como tu mencionou do teu colega, não só isso, como ele não queria também que talvez as pessoas trabalhassem tanto assim de segunda a sexta, que tivessem um pouquinho mais de possibilidade de desfrutar da vida.
Eu pago o salário, mas se tu quiser de volta um dia da semana, eu te dou e não vou te tomar o salário que eu estou te pagando, só metade. É uma possibilidade que tu tem. Né? Te pago e tu me paga só a metade e pega de volta o teu dia. Pô! Mas e tem outro detalhe. Tem uma outra questão nesse ciclo, que ele chama um ciclo estúpido que a sociedade organizou para as pessoas, que é o seguinte: quando a gente tem mais energia, mais vitalidade, a gente usa essa energia e essa vitalidade trabalhando dentro dos ambientes empresariais e, por consequência, nos sobra muito pouco tempo. A gente trabalha muito, tem muita energia, muita vitalidade, mas está sempre trabalhando. Caso de vocês estão no momento da vida que tem mais energia e vitalidade, mas passam a maior parte do tempo trabalhando. E aí, por consequência, não tem tempo para desfrutar de outras coisas boas da vida. Quando, no início da vida, a gente tem tempo, não estamos trabalhando ainda, tem vitalidade, energia, juventude e tal, mas não tem dinheiro ainda. Aí a conta não fecha. Depois a gente passa a ter vitalidade, começa a ganhar dinheiro, mas aí não tem tempo, porque está trabalhando muito para ganhar dinheiro. E aí lá no fim, quando a gente passa a ter, então, tempo, e talvez até tenha algum recurso financeiro, aí não tem mais vitalidade e energia, não tem mais saúde. Então a lógica na cabeça do Ricardo Sandler não fecha. Quando eu tenho muita energia, vitalidade, ou falta dinheiro, ou falta tempo. Quando eu tenho tempo, eu já não tenho mais tanta saúde. Quando eu tenho saúde e tempo, aí eu não tenho dinheiro, e a lógica não fecha. Então, eu quero que as pessoas aproveitem mais a vida, né, nesse momento que estão aqui comigo, porque é o momento auge, assim, o momento mais produtivo. Pensem, né, no ciclo de vida, né, no início, lá na nossa formação, muita vitalidade, aprendizagem e tal, mas a gente não está pronto, a gente tem que construir a nossa carreira, a nossa vida. Depois nós temos todo esse período, esses 40, 50 anos de atividade profissional, de atividade laboral, de envolvimento e tal, de dedicação, né, para conseguir aí alcançar uma estabilidade financeira e tal, e quando a gente alcança tudo isso, né, e aí passa a ter tempo, estamos agora, agora eu vou parar, tenho tempo, tenho dinheiro, mas aí já não tenho mais tanta saúde. E ele ficava incomodado com isso e propôs esse programa. E montou mais uma condição nesse programa. Estas quartas-feiras que tu vai desfrutar agora, lá na frente, quando tu te aposentar da Senco, eu estou dizendo, te aposenta já um pouco agora, mas lá na frente, quando tu te aposentar realmente, tem um outro problema. Que esta coisa assim, bom, aí a pessoa já não tem tanta saúde e se sente, parece que perde um pouco o sentido, porque ele se sente inútil, parou de trabalhar. E muita gente realmente, quando para de trabalhar, passa a vida toda pensando em parar e se aposentar e tal, e quando para de trabalhar, se sente frustrado, se sente depressivo, triste, e é o início do fim, efetivamente. Então, para isso não acontecer, eu quero que, quando tu te aposentar, tu não pare completamente de trabalhar. E aí, aquelas quartas-feiras que tu, né, comprou de mim, tu vem aqui e vende de novo. Vem aqui todas as quartas-feiras, porque apesar de tu ter uma idade mais avançada, vai ser importante tu continuar vindo uma vez por semana, para ti e para nós, porque tu vai trazer um pouco da tua experiência. Os jovens vão estar aqui, mas tu vai trazer um pouco da tua bagagem de vida, de capacidade de atuar num ambiente profissional e tal. Então eu quero que tu também siga conosco depois de aposentado, para dar um sentido, não com a mesma intensidade, aí nós vamos inverter, tu vem uma vez por semana ou duas, mas eu quero que tu continue trabalhando conosco. Então veja, uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Preocupado com qualidade de vida. Para a pessoa entrar nesse programa, né, a pessoa tinha uma relativa perda financeira, porque baixava um pouquinho o salário. Mas não na mesma proporção, né, porque ele
vendia a sua mão de obra, o seu trabalho, a sua capacidade intelectual, o seu conhecimento, por um determinado valor no dia, e o Ricardo Sandler, né, revendia pela metade do valor, ou seja, era negócio para o trabalhador. Né? Mas ainda assim baixava um pouco. Baixava um pouco. Na proporcionalidade era interessante, mas baixava. Entretanto, muitos acabavam achando importante ter essa possibilidade de, né, ganhar mais um dia, de desfrutar com a família e tal. Ele brinca, né? Não é aos 80 anos que tu vai surfar, tu tem que surfar agora, tu tem que curtir a vida agora e tal. Então, né, ele tem essas... Esse é um estilo que o Ricardo Sandler aqui no Brasil inaugura e que chama muito a atenção. Ele cria muitas outras coisas. Ele cria, por exemplo, a questão... Ele retira imediatamente, quando assume a empresa, a questão do cartão ponto. Seu cartão ponto? Que cartão ponto? Isso aí. As pessoas que estão comigo ou estão comigo porque acreditam nessa empresa, nesse propósito, nesse negócio, ou não. E nós vamos saber isso no dia a dia. Agora não tem que ficar controlando ponto. Tinha revista, as pessoas precisavam abrir a bolsa na saída. Pasmem, isso existe hoje ainda. E talvez vocês trabalhem em alguma empresa. Não sei se até a gente não conversou sobre isso, mas talvez até vocês trabalhem em alguma empresa que tem essa prática. Eu sei de empresas que têm essa prática. Agora me respondam vocês. Uma empresa que pede para vocês, no final do turno de trabalho, do expediente de vocês, para mostrar a bolsa ou abrir a sacola para ver o que tem dentro, o que ela está anunciando, o que ela está dizendo naquele momento. Que representação tem essa norma da empresa? A empresa não confia nos seus funcionários. Ou desconfiam que tem alguém roubando. Desconfiam que tem alguém roubando. Não sei se alguém trabalha em alguma empresa que ainda tem essa prática. Eu conheço empresas que ainda fazem isso. Rafaela, é isso. Laura, é isso. Desconfiam, né, acham que tem alguém roubando. Mas assim, ó, para mim, é muito claro. A empresa está dizendo, olha, talvez tu seja ladrão. Talvez tu esteja roubando de nós. Eu quero saber se hoje tu não está roubando de nós. Ela, se pede para eu abrir a bolsa, ela está dizendo, abre aí, porque talvez tu seja. E aí alguns podem pensar, mas é que de 100, talvez um realmente esteja fazendo isso. E, por consequência, como é que a gente vai descobrir? Tem que olhar todos. Então, as pessoas têm que compreender, né, que é porque tem um ou outro. Não é que todos sejam, mas um ou outro pode. Bom, não importa. Está dizendo. Está afirmando. Isso né, tem um significado. E o Ricardo... Desculpa, professor. Mas é que até se eles selecionarem quem eles vão revistar, pode até gerar um tipo de preconceito, né? Exato. Mas aí o Ricardo diz o seguinte, eu não vou revistar ninguém. Como assim? Né? Eu preciso confiar nas pessoas que estão comigo. Mas tu vai ver, isso aqui historicamente sempre sumia algumas peças, sumia isso e aquilo. Bom, eu não posso causar esse constrangimento, criar essa situação toda, porque um ou outro aí tem desvio de conduta. Esse desvio de conduta em algum momento vai aparecer e vai ser penalizado. Agora, eu não posso estar fazendo com que todos, né, se submetam a uma situação tão constrangedora diariamente. Isso está fora de cogitação. O Ricardo Sandler, imaginem, no pátio da empresa, né, tinha um arvoredo, tinham árvores. Ele mandou colocar redes, aquelas redes de praia, de nordestinos, as redes, entre as árvores, lá na sombra. E colocou, assim, claramente para todos os trabalhadores, a hora que vocês quiserem. Estão muito cansados, tá pesado o dia e tal. Fiquem à vontade, podem ir lá descansar um pouquinho. O que vocês acham? Será que funcionou isso? Será que funcionaria? Poderia funcionar isso?
O que vocês acham de ter uma empresa assim? Olha, o ambiente de trabalho aqui de vocês fazem o que quiser. Se quiser trazer uma folhagem, uma planta, se quiser pintar a parede. Aliás, essa coisa de uniforme, isso aqui, ó, eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Isso o Ricardo Sendler falando. Se vocês quiserem, acham interessante ter uniforme, que legal. Se acharem que não tem que ter uniforme, tudo bem. Se quiserem usar uniforme e quiserem desenhar o uniforme, vocês criem aí. Vocês façam, né? O ambiente é de vocês. Quer chegar mais tarde, quer sair mais cedo, quer comprar quarta-feira no programa Aposente-se um pouco, quer ir lá descansar um pouco, vocês é que sabem. Vocês é que sabem. E essa é a política, imagina, essa é a política que ele institui, que ele implanta na empresa que era do pai dele, e que era uma empresa hierarquicamente marcada, como eu disse, todos sabem qual é o lugar de cada um, as responsabilidades, as atribuições, as regras, as normas, os horários, tudo. Uma empresa, né, centralizadora, uma empresa autocrática, e ele vira a própria mesa. Agora, rapidamente, em alguns minutos que nos restam ainda, eu quero contar uma outra história para a gente deixar isso no ar como reflexão. Eu já contei a história da Judith Merr. Acho que não. Por que todo mundo fecha a câmera? Só a Laura que está aberta ou sou eu que não estou vendo as câmeras abertas? Laura, tem mais alguém com câmera aberta aí? Tu que está com a câmera aberta? Para mim é que não. Não, né? Pô, o pessoal se esconde. Eu vou contar vou descrever, e aqueles que puderem abrir a câmera gostariam, um outro ambiente profissional. E aí a gente vai fazer um confronto. A empresa da Judith Merr é uma empresa em que ela estabeleceu as seguintes regras de funcionamento. O nosso horário de trabalho inicia às 8 horas. Portanto, 8 horas da manhã, tu já tem que ter batido o teu cartão ponto. Obviamente que tu vai estar já com o teu uniforme, que eu determinei como é. Tu já vai estar, obviamente, uniformizado, já bateu o teu cartão ponto, já vai estar no teu posto de trabalho e já vai estar iniciando o trabalho. Quando tu iniciar o teu trabalho, que fique claro que tu não vai ficar, né, de vez em quando dando uma olhadinha no celular. Teu celular vai ficar desligado. Essa coisa de dar uma espiada nas redes sociais, ou de responder, ou de atender uma ligação, não, isso não existe. Tu vai desligar o teu celular, tu não vai ter, né, nenhuma atividade que diga a respeito à tua vida pessoal, porque a partir das 8 horas da manhã, eu estou te remunerando, eu estou te pagando, e tu tem que agir exatamente de acordo com o que a gente estabeleceu no contrato de trabalho. Às 12 horas, bom, tu vai ter ali às 10 um pequeno intervalo aí, um cafezinho e tal, mas às 12 horas, meio-dia, ok, tu bate teu cartão e vai almoçar. Onde é que tu vai almoçar? O que tu vai fazer? Eu não sei, não me interessa. É o teu horário de almoço. Mas às 13 horas, tu está de volta aqui, às 13 horas tu bate ponto, tu tem que estar uniformizado, tu tem que estar no teu trabalho, tu não pode atender celular, essa coisa de trazer fotinho do namorado, da namorada, do cachorrinho, isso aí não existe, isso aqui é trabalho, isso aqui não é um ambiente doméstico e tal. Agora, às 18 horas, às 18 horas tu bate teu cartão ponto, vai fazer o que tu quiser da tua vida. Liga o teu celular, vai para as redes sociais, vai passear, vai tomar shopping, vai fazer o que tu bem entender. Por quê? Mas amanhã às 8 horas aqui. Este é o regime da empresa da Judith. E este anterior, que eu relatei, é o regime da empresa do Ricardo Sendler. Pergunto, qual das duas empresas está bem no mercado? Está indo bem, está, assim, tendo bons resultados? O que vocês acham? Vamos lá, opiniões. Eu acho que é do Ricardo. A Laura acha que é do Ricardo. Opiniões. Eu acho que é do Ricardo também.
Maria da Guia também acho que é do Ricardo. Boa noite. Eu gostaria que tivesse mais empresas que pensassem como o Ricardo, mas infelizmente existem mais empresas que pensam como ela e, consequentemente, existem mais empresas bem como ela do que como ele. Mas eu acredito que vem aumentando, porque as pessoas estão mudando o pensamento. Legal, Median. Ótimo. Quem mais? Eu acredito que se tu quer confiança, né? Tu tem que dar confiança. E a partir do momento que tu confia no teu funcionário, tu pode deixar ele livre para fazer algumas coisas que ele sabe o papel que ele desempenha dentro da empresa, ele vai fazer porque ele é responsável, ele entende que ele precisa se comprometer com aquela empresa, até porque a empresa também se compromete com ele. Legal, Rogério. Bem, foi bem. Vamos lá, mas eu quero opiniões sobre dois modelos completamente diferentes, né? Quem mais? Nesse caso, eu acho que a do Ricardo deve estar indo bem, sim, porque ele dá confiança, era isso que eu queria falar com a minha Não, eu fala. entendi. Ele dá confiança para os funcionários dele, e eu acredito que seja retribuído. Os funcionários retribuem. O centro desse modelo do Ricardo tem que ser a confiança, né, Rogério? É isso aí, é bem como tu falaste, porque senão, bom, aí não vai funcionar, é uma bagunça, né? Mas para isso funcionar, se a gente quer acreditar que essa empresa está bem no mercado, nós precisamos acreditar que existe um alto grau de confiança ali, né? Quem mais? Midian diz que, olha, é bacana esse modelo, mas eu vejo na maioria das empresas um modelo semelhante ao outro aí, de controle, de regras. Vocês concordam? Que boa parte das empresas ainda estão nesse outro modelo? Eu concordo, professor, até porque assim, às vezes essas grandes empresas elas passam de geração para geração, então ela já vem com uma metodologia de hierarquia mesmo, de isso tudo que o senhor falou, assim, essa repressão assim relacionada aos funcionários, às pessoas que trabalham com eles, então isso passa de geração para geração. Então essa falta de confiança, que nem o colega falou aí agora, às vezes isso atrapalha um pouco, né? Porque é claro que a do Ricardo aí né, uma empresa que realmente ela te dá uma autonomia, uma liberdade de tu fazer muitas coisas, mas a gente não se vê isso muito no mercado. Isso são coisas raras de se ver, né? Legal, Joelson, vou polemizar agora um pouquinho mais e quero a participação de muito mais aqui. Vou polemizar no seguinte sentido, eu vou dizer para vocês que a empresa que está melhor não há, porque as duas estão bem. A do Ricardo Senner está muito bem. O Ricardo Senner ganha a empresa do pai dele, uma grande indústria de São Paulo, lá na década de 90. E o Ricardo Senner transforma esta grande indústria num grande grupo de empresas. Então, esse modelo maluco, esse modelo louco que ele implanta lá na década de 90, não só dá certo, como multiplica os resultados da empresa. Então, funcionou. A coisa da rede, a coisa da liberdade, a coisa do aposente-se um pouco, né? Funcionou e funciona. Entretanto, a empresa da Judite está muito bem, obrigado também. Está funcionando e muito bem, ocupando um espaço no mercado muito bem. Aí, a gente disse, bom, e agora, né? A gente estava buscando uma referência. Olha só, isso aqui é o maior exemplo de que é assim que tem que ser, porque esse outro modelo não deu certo. Não, os dois deram certo. Se os dois deram certo, o que pode justificar? Vou fazer uma pergunta. Vocês acham que o tipo de atividade tem relação com isso? O ramo de atividade, o tipo de empresa tem relação com isso? Vocês acham, por exemplo, que se eu disser que uma destas empresas é uma indústria,
de metal mecânico pesado. E outra destas duas empresas é uma agência de comunicação, de marketing. Será que isso pode ter alguma relação com o regime que a gente vai instituir? O que vocês acham? Tem relação à atividade, o ramo de atividade? Professor, eu acho que tem sim. Por exemplo, como um banco que mexe com dinheiro, como é que você vai dar uma liberdade para a pessoa entra a hora que quer, sai a hora que quer, põe uniforme, não põe uniforme? Eu acho que é mais rígido ali, no caso, num banco, para você poder trabalhar. Legal. Confiança. Sim. Eu creio que tem muito a ver com a atividade, sim. Tá. Boa, Kleber. Vamos ver. Quem mais? Quero mais opiniões. Eu não estou convencido. O argumento do Kleber foi bastante coerente. Eu quero que me convença. O que vocês acham? Opiniões. Vamos lá, pessoal. Eu acho que o ramo não tem muito a ver não com isso. Eu acho que uma indústria também tem como implantar o que o Ricardo implantou e dá certo, só que ela precisa ter um preparo maior, ela precisa, porque ela tem prazos a cumprir, assim como provavelmente a empresa do Ricardo deve ter também, só que ela tem que ter alguém naquela linha de produção, então talvez ela vai precisar, aquele fulaninho que talvez for tirar 1 hora de descanso, ou não vai vir nada, a gente vai precisar botar alguém no lugar dele. Então, olha, o eu acho que Rogério está trazendo aí, o Rogério está trazendo uma opinião aí que eu quero saber se outros concordam com ele. verdade, o Rogério está dizendo que numa indústria pode funcionar. Vocês acham que funciona? Eu concordo com o Rogério, porque a partir do momento que os funcionários são valorizados, eles querem retribuir para a empresa que valoriza eles. Opa, Laura também concorda. Pois bem, o Rogério partiu do pressuposto que a empresa do Ricardo é a agência de comunicação, né? Porque ele disse, não, mas essa ideia do Ricardo pode dar certo numa indústria. Mas a indústria é a do Ricardo. E a agência de comunicação e marketing é a da Judite. Quando a gente pensou, uma agência de comunicação e tal, bom, deve ser, né? Manda os caras lá para a rede, lá eles vão, né? Vão ter ideias maravilhosas, vão sair daquele ambiente de pressão e tal. E uma indústria, não, uma indústria tem que ter controles, tem que ter... Não, as redes são na indústria. O aposente-se um pouco é na indústria. Indústria metal mecânico. E o ambiente rigoroso é numa agência de comunicação. Bom, aí desmonta tudo, né? Mas então, será que o Kleber está errado? Não, não está errado. Existem ambientes que são mais propícios, talvez sejam mais fáceis se implantar determinados modelos. Mas isso não significa, como disse o Rogério e Laura também, que a gente não possa ter outros modelos em determinadas atividades. Não é uma regra. Não é uma regra. E aí, se não é uma regra, apesar de, como disse o Kleber, terem ambientes mais propícios, mais fácil, é mais fácil tu instituir as regras e não correr riscos, né, de desvios, de questões num banco, por exemplo, numa instituição financeira, não correr risco. É muito mais fácil tu estabelecer a regra e ser uma empresa, né, completamente normatizada, regrada e tal, do que tu dar liberdade e tu vai perder o controle. Concordo. Entretanto, temos exemplos de que é possível. Então, se é possível, e se nós temos dois exemplos tão diferentes e tão estranhos, porque uma agência de publicidade tem esse rigor e uma indústria tem essas liberdades, o que tem por trás disso? E aí eu acho que foi colocado aqui alguns aspectos que são importantes, né? A questão da confiança, a questão de acreditar no modelo. Será que todas as pessoas iriam se adaptar ao modelo do Ricardo Sendler? E será que todas as pessoas iriam se adaptar ao modelo da Judite Mer?
Tem pessoas que não vão conseguir trabalhar com a Judite. Não, isso aqui não me serve. Mas podem ter certeza, tem pessoas que não conseguiriam trabalhar com o Ricardo. Que precisam da disciplina, que precisam da orientação, da norma, que precisam do perfil dela. É do perfil. E outros produzem mais quando não se sentem pressionados, quando não se sentem tão controlados. Me dá liberdade que a coisa vai fluir. Fica me controlando, me cobrando e tal, olha, vai travar. Então, é muito, mais uma vez, vejam como as coisas se amarram, vindo ao encontro do que já falamos. É perfil, é ter a pessoa certa. O que vocês escreveram lá no TDE da semana passada diz respeito a isso. E coloca aquilo que a gente está discutindo hoje num outro estágio de importância. Hoje nós estamos falando sobre remuneração, mas a gente vai perceber que tem outras coisas muito mais importantes que podem fazer as pessoas se engajar em se envolver e que dizem respeito ao ambiente profissional do que propriamente a remuneração ou salário. Vejam que nós temos aqui duas empresas, e aí eu quero destacar uma coisa. Essas duas empresas, sob um ponto de vista, elas são muito parecidas. Estas duas empresas, pensem comigo, elas são muito parecidas, porque as duas empresas, elas estão, acho que foi o Kleber ou o Joelson, acho que foi Kleber, estas duas empresas, prestigiando, colocando acima de qualquer coisa a qualidade de vida das pessoas. A Judite, dentro da sua maneira de compreender as coisas, de pensar, e atraindo para trabalhar com ela as pessoas que pensam desta maneira. Porque ela está pensando em qualidade de vida quando ela diz, olha, às 18 horas, pode ficar tranquila, não vou te chamar no WhatsApp, não vou te chamar no telefone, tu esquece da empresa. 18 horas a vida é tua, viva as coisas da tua vida, o que tu quiser fazer. Eu não vou intervir. Tem empresa que chama as pessoas, tem empresa que chama vocês no final de semana, tem empresa que... Tem lugares em que a gente não desliga nunca, tem. E a Judite tinha essa preocupação. Quando tu estiver aqui, vamos trabalhar e vamos nos envolver nas coisas que dizem respeito ao trabalho. Porque é um contrato, né? E eu estou te pagando, tu tem que me dar o teu conhecimento, mas depois eu quero que tu viva. Então, tinha também, de uma forma diferente, uma maneira diferente da Judite expressar e realizar isso. Mas era uma maneira, Laura, Rogério, Jéssica, Kleber, era uma maneira de sim prestigiar a qualidade de vida. Quando ela diz, né, eu não vou te incomodar, a partir das 18 horas, viva, ela está prestigiando a qualidade de vida. E quantas vezes nós nos vemos, né, acordando no meio da noite preocupado com as questões profissionais. E ela queria isso. Às 8 horas tu chega, vamos focar e trabalhar. Mas eu quero que tu desenvolva essa habilidade, essa capacidade de, às 18 horas, desligar desses problemas, porque amanhã a gente retoma. Não quero que tu leve esses problemas para casa. Eu quero que tu desligue e viva. Porque amanhã eu quero te ver bem aqui para retomar. É difícil, mas muitas vezes somos levados a esta condição e de levarmos os problemas para casa por essa pressão. Olha, tu tem que resolver, te vira, dá um jeito. Né? E se o Ricardo dá essa liberdade toda, não significa que ele não vai querer ver resultado no final do período. Né? Tu quer ir lá descansar um pouquinho, tu não quer vir amanhã, tudo bem. Mas lembra que a gente faz reuniões de planejamento, que vocês participam, conversam, discutem, e a gente estabelece metas? Como? Não sei, aí é com vocês. Né? Como disse o Rogério, eles devem conversar. Se o cara quer faltar amanhã, eu tenho que organizar a minha equipe para que eu possa realmente não vir amanhã. Tem que ser uma coisa pensada e planejada. E as coisas funcionam. Mas tem que dar resultado. E precisa ter muito profissionalismo, precisa ter muita capacidade para conseguir, né, conduzir dessa forma.
de poder parar, de poder tirar umas folgas, de poder chegar mais cedo ou mais tarde. Precisa ter muita maturidade, né? E tem alguns que têm essa dificuldade. Então é curioso a gente pensar sobre isso, porque traz outros elementos que fazem com que a gente se entusiasme, né, com empresas, com ambientes empresariais, e que muitas vezes estão desvinculados dessa questão que se põe muitas vezes no centro, que é remuneração. Paga mais, o cara trabalha mais. Paga mais, o cara trabalha mais. E não é. Até porque, segundo a teoria do Herzberg, que eu citei no início e disse que ia apresentar, a teoria do Herzberg tenta quebrar essa lógica. Porque ele diz que o salário, ele não é definitivamente um elemento motivacional. A remuneração, em geral, não necessariamente o salário, mas a remuneração do profissional não é um elemento motivacional. Ao contrário, é um elemento que desmotiva. O salário desmotiva. Tu dá um aumento, né, tu faz um reajuste, tu dá um aumento de salário, a pessoa fica satisfeita, fica feliz, e em seguida está pensando, bom, nada mais justo, era o que eu merecia, eu estava ganhando pouco. Passa 1, 2, 3 meses, ele já acha que está precisando receber um aumento, ele já não está mais satisfeito com aquele padrão. Porque vivemos nessa sociedade do consumo, nessa sociedade do consumismo, que nos coloca sempre numa condição de que podemos estar melhor. E quando eu imagino e vislumbro uma situação melhor de condição de vida, eu já acho que eu preciso melhorar essa condição, e para melhorar essa condição, neste mundo capitalista, eu preciso ganhar um aumento. Quando eu ganho um aumento, eu passo a vislumbrar uma condição melhor de vida que eu posso ter. E eu quero um aumento. Portanto, o salário sempre é um fator de insatisfação, que é amenizado, que é acalmado circunstancialmente em algumas épocas, porque recebi um aumento, mas isso não dura muito tempo. Em seguida, eu já vou estar insatisfeito. De maneira geral, eu estou falando, a gente não tem isso como regras absolutas, né? Vejam como as coisas precisam ser vistas assim com né, este olhar mais amplo. A gente estava falando aqui de modelos, né, extremos de gestão, e aí daqui a pouco, vejam como a gente não pode ser simplista de achar, não, mas esse modelo pode ser interessante para indústrias, esse modelo... Vejam, as coisas vão sendo quebradas, então nós precisamos ter essa capacidade de olhar para as diferentes possibilidades e, principalmente, nas relações humanas, saber disto, que essa relação de confiança, esse compromisso com propósitos, essa compreensão do que é, qual é o propósito da nossa empresa, da nossa atividade profissional, por que nós estamos aqui, essa compreensão de que estarmos aqui cotidianamente convivendo nesse ambiente profissional implica necessariamente numa busca da construção de um ambiente agradável, de um ambiente feliz, de um ambiente leve, de um ambiente saudável, porque é isto que faz valer a pena. É isso que justifica a gente levantar cedo e ir para determinado local. Não é só para ser remunerado, para ganhar um salário para continuar vivendo ou sobrevivendo. A gente tem que acordar porque tem um propósito maior. A gente tem que sair da cama e ir satisfeito para o ambiente, para a nossa atividade profissional, porque acreditamos naquele propósito. E não porque eu preciso ganhar dinheiro para continuar vivendo ou sobrevivendo. Porque se essa for a lógica, realmente eu vou estar ganhando dinheiro para continuar sobrevivendo. Mas a gente não quer sobreviver. A gente quer plenitude na nossa vida. E viver plenamente não é trabalhar para ganhar dinheiro. Viver plenamente é trabalhar para ser feliz. E é possível? Claro que é possível. Essas são, né, estratégias que alguns empresários pensaram. São estratégias. Vai depender muito, né, do que tu acredita. E cada um de nós pode, em algum momento, abrindo a sua própria atividade profissional e tal, pensar, né, naquele formato que seja o ideal, que não precisa ser nesse extremo nem naquele, pode ser alguma coisa intermediária, mas que se coloquem estes valores, sempre acima de todas as outras coisas.
Concordam, meus amigos? Falem um pouco que eu vou tomar água. A Jéssica deu uma saidinha e voltou. Caiu a conexão, Jéssica? Falem um pouco que eu vou tomar um gole de água. Sim, pela segunda vez. Caí, mas voltei. Professor, eu concordo com o senhor quando o senhor fala a respeito da remuneração, enfim, né? Eu acho que o dinheiro, eu falei do dinheiro, mas assim, eu quero que fique bem claro que o dinheiro não é a única coisa que motiva as pessoas, né? E não podemos deixar que isso seja a nossa única motivação, né? Ou até mesmo o sentido da nossa realização pessoal. Eu acho que a gente não pode se pegar simplesmente ao dinheiro, né? Até porque a gente tem a saúde mental, até como o colega falou, a qualidade de vida e as nossas relações interpessoais também. A gente precisa viver, né? Acho que a gente não pode ficar simplesmente dependente do dinheiro. Exatamente, exatamente. Não se tira a importância do dinheiro, a gente sabe, né? A sociedade que a gente vive, mas a gente precisa enxergar, né, a amplitude, né, da vida, né, do nosso dia a dia, e saber colocar o significado e a importância do dinheiro nisto, né? Porque se a gente só vai trabalhar por dinheiro, acho que a gente, na escala de valores, talvez tenha se equivocado em alguma coisa. Acho que é importante a gente pensar sobre isso. É porque, na verdade... E cada um, né, Joel? Cada um tem uma escala de valores. Porque pode ter, sim, aquele cara que trabalha, e quer fazer hora extra, e quer fazer isso, quer fazer aquilo, porque ele quer ganhar mais. Bom, quem sou eu para dizer que tu não pode fazer isso, né? Eu posso pensar que, olha, eu acho que tu tá trabalhando, tua vida tá passando, tá? Tu tá acumulando dinheiro, mas não vai levar lá para o outro lado todo esse dinheiro que você está acumulando. Mas se isso é importante para ti, ok. E se tu vislumbra que em algum momento essa pilha de dinheiro que tu está conseguindo vai representar... Ok, né? Mas quem sou eu para dizer que sim ou que não? Cada um tem, né, os seus atributos de valores, os seus princípios e os seus valores. Mas que a gente tem que considerar todos esses aspectos, eu não tenho dúvida. Fala, Joelson. Não, professor, assim, eu acho que a ambição todos temos que ter, né? Acho que a gente precisa quem não gostaria de um carro do ano, de uma casa, né, ótima, isso faz parte da nossa... É para isso que a gente luta também, mas é o que move o mundo, né? Exatamente, professor. Quem é que não quer ter uma boa educação, poder pagar uma faculdade, né? Para isso a gente precisa trabalhar e precisa de dinheiro também. Então, assim, claro que a gente não pode ser dependente dele, mas que é importante, né? Professor. Oi, Marcele. Eu acho também que agora, diante desse cenário que a gente está enfrentando, diante de uma pandemia mundial, as pessoas estão mais conscientizadas disso, que a vida não é só trabalhar, que a qualidade de vida é muito mais importante também que o dinheiro, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Como a gente pode estar vivo hoje, amanhã a gente pode morrer. E o que a gente leva dessa vida não são bens materiais, e sim memórias. Então, eu acho que as pessoas estão tendo tempo para pensar sobre isso, sabe? Verdade, Martielli. Acho que também tu tem um destaque interessante aí. Infelizmente, muitos ainda não perceberam isso, né? Parece que não refletiram sobre isso, mas acho que tem muita gente repensando, sim, né? Tem muita gente que está vendo perto isto, tudo que está acontecendo, que está sendo tocado e que está revendo seus princípios, seus valores, aquilo que realmente importa, né? Tu faz da tua vida uma coisa louca em torno do trabalho, das conquistas e tal, e daqui a pouco acontece isso, amanhã eu não tô mais aqui, e o que eu fiz da minha vida, né? Então tem, sim. E deixa eu só mais um pouquinho falar. Por favor. Meu pai, ele tem 65 anos e ele pegou o Covid durante toda a vida dele. Ele só trabalhou. Ele nunca tirou férias, ele nunca realmente pôde curtir a vida dele, sabe? Então, agora, quando ele está no hospital, ele está refletindo muito sobre isso, porque ele não sabe se vai sair de lá com vida ou não. E aí ele está pensando, o que eu vou levar daqui, sabe? Então, eu acho que principalmente as pessoas que
passaram por essa situação de pegar o Covid, de se ver entre a vida e a morte, puderam repensar sobre isso. Sim, sim, Martielli. Em primeiro lugar, desejo realmente que o teu pai se recupere logo, nos dê boas notícias aí nos próximos encontros. E é verdade, esses momentos dramáticos é que às vezes nos colocam assim, né, diante dessa reflexão mais profunda, desse pensar sobre o sentido da vida, sobre, né, o que nós estamos fazendo e tal. E acho que esses tempos, né, difíceis que vivemos, precisa ser um tempo também em que nós vamos refletir e aprender, né, e pensar um pouco mais sobre como a vida pode realmente ser melhor vivida, né, ser melhor vivida. Obrigado pelo teu depoimento, Martielli, foi muito... Pessoal, eu tenho um compromisso com o horário, infelizmente, por mim, eu gosto de ficar aí, mas a gente tem um compromisso porque alguns têm aulas 20h30. Postem comentários lá no grupo do WhatsApp de vocês, eu vou seguir mandando avisos pelo Ambiente Aula, porque eu insisto, olha, nós temos 27 alunos aqui, gosto quando tem esses depoimentos, essas participações, mas eu acho que é importante a gente tentar fazer com que mais pessoas participem dos nossos encontros aqui, né? E estou vendo, assim, sempre um grupo muito semelhante. Esses nomes que eu vejo aqui são os nomes que, né, semanalmente estão aparecendo aqui, e tem um grupo que não aparece, que não apareceu, tem gente que não assistiu a aula até hoje. Eu fico realmente muito preocupado com isso, sem contar que isso pode ser uma condição de reprovação até. Então, sigam lá, incentivando os colegas a participarem lá pelo grupo do WhatsApp, assim como eu vou mandar avisos. E quero finalizar só dizendo que tem um trabalho discente efetivo para a gente refletir e retomar semana que vem, que diz respeito à remuneração, né? Essa questão de salário, de benefícios, que muitas vezes não é só o salário que pode contar, tem a questão dos benefícios e tal. Então tem um TDE mais ali, tratando mais dessas questões bem específicas de remuneração e de recompensa, né, pelo trabalho oferecido, e que gostaria que vocês trouxessem algum breve depoimento. Seguimos com a mesma orientação, pode ser individual, como pode ser em pequenos grupos, vocês podem, né, se organizar sem problema nenhum, e esse é o TDE, então, dessa semana, né, reflexões sobre política de remuneração das empresas. Como é que se coloca essa questão da remuneração nas empresas? Experiência de vocês, crenças de vocês, pontos de vista de vocês sobre isso, o quanto, essas coisas que nós falamos, o quanto o salário realmente é algo muito importante e o quanto outros aspectos, né, também têm participação nisso tudo. Esse é o TDE, e segunda-feira abre a objetiva. Por favor, não percam o prazo, façam lá com calma, aproveitem para responder consultando o material, vai estar aberta na sala, então consultem, as perguntas foram construídas a partir daquilo que a gente conversa e do material que está à disposição, façam lá a objetiva, que é a atividade avaliativa, e aí semana que vem a gente volta, tá bem? Alguma dúvida ou comentário para hoje? Agradecer. Sempre as aulas são muito produtivas. Bom final de semana. Obrigado, Median. Bom final de semana, professor. Obrigado, Joelson, Rogério. Boa Obrigado noite, pela final de semana. participação de vocês. Tá? Obrigado, Laura. Obrigado, Jéssica, Boa noite, Rogério, professor. Boa noite a Joelson, todos. Kleber, Laisa. Boa noite. Obrigado por terem participado. Até a próxima.